Pipocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, está no ar mais um Pocando pelo Mundo, o programa do Século Diário, que traz personalidades capixabas que estão fazendo sucesso aí, trabalhando e construindo fora aqui do Espírito Santo. Eu sou o Vitor Taveira, estamos sempre aqui com convidados especiais para você curtir, comentar, compartilhar, né, os canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e também o Instagram, @TV Século. Acompanhe a gente por lá e apoie aí a imprensa independente, alternativa. Hoje, como convidado, temos aqui Atílio Gomes Ferreira, poucos o conhecem assim, mais conhecido como Nena Ferreira, que é um artista que marcou a época aqui no Espírito Santo, né, tem uma importância muito grande. Hoje vive na França, onde segue também, né, a sua carreira artística. Então, bem-vindo, Nena, obrigado pela presença de passagem aqui, né, pelo Brasil, pelo Isso, Espírito Santo. E eu queria perguntar para começar, assim, para você contar um pouco da sua trajetória, como tudo começou. Você estava falando que a sua estreia, assim, no mundo artístico vem aos 18 anos, né, com uma obra bem emblemática. É, mas você vem já de antes, né? Você já, desde muito jovem, sim. tinha esse espírito artístico. Obrigado pelo convite, né? É um prazer, principalmente por estar ligado a Século Diário, né? Me vem à memória o Rogério, claro. Bom, respondendo ao que você propõe aí, a minha ligação com a arte é desde sempre, né? Desde criança, tal. Mas meu primeiro trabalho público teve um impacto muito grande aqui, né? Até hoje é a minha obra mais lembrada, não só aqui, como há uns 4 anos atrás foi um ícone para uma conferência da Universidade de Lisboa, né, em Portugal, né, que é o Estilingue Gigante. Né? As pessoas mais antigas conhecem bem, foi na Praia do Canto, em 1970, em plena ditadura militar, né? A gente, um bando de... Tinha alguns amigos que me ajudaram a montar o trabalho, né? O Marcos Moraes, Luiz Dantas, Arlindo Castro, né? Toda essa... Luiz Tadeu Teixeira, todo esse povo que estava lá, né? E foi um pouco de desafio a ditadura militar, né? De uma época, porque é um estilingue, era uma arma, era uma proposição artística, né? E era proibido qualquer ajuntamento nessa época. A gente teve que fazer de madrugada, né? Eu fiz de um sábado para um domingo, e durante o domingo ficou na orla da Praia do Canto ali, né? E teve até alguns desdobramentos. O estilingue tem muita história, realmente. Virou um documentário também. Virou um documentário da Ana Murta. Ele tem cenas hilárias. Eu encontrei, já tem tempo isso, foi antes de eu ir com a senhora uma vez. Ah, você é aquele menino que fez o estilingue, né? Eu falei, não sou mais menino, né? Mas então ele teve um impacto até hoje muito bom mesmo na França. Quando eu mostro às pessoas, eles se impressionam e tal. Tem Então, até, né, tem o vídeo, tem, né, na internet, né, tem algumas coisas que a gente pode encontrar, quem quiser buscar. Mas, assim, basicamente, Sim, era uma árvore, né, que ela tinha esse formato de estilingue, você instalou ali um estilingue gigante. Era uma castanheira, né, Castanheira. que tinha o formato do tronco. Uhum. Ela, inclusive, essa árvore, antes de ter aquele aterro da Praça dos Namorados, esse trabalho. Não tinha aquele aterro. Todo Era que praia tem ali. comprida, né? Era praia comprida, né? E Praia do Canto. Ali era mais Praia do Canto, inclusive. Então, a saída da Moacir Vidos para o aterro que fizeram, passava exatamente em cima da árvore. Então, houve um manifesto de todo mundo para salvar o estilingue, né? E hoje o estilingue está do lado do Yacht Club. Ainda está lá. Ele foi salvo pelo Setembrino Pelissari, que era o prefeito da época, né? Ele faz até um depoimento muito bonito nesse documentário da Ana Murta. O nome do documentário, para quem quiser procurar na internet, é A Pedra que o Estilingue Lança. A Pedra que o Estilingue Lança, né? Enfim, começou com isso e aí foi... A doença da arte já vinha desde muito tempo, mas depois disso criou uma dimensão maior, tal,
até hoje me persegue. Vai botar o link aí também na descrição, para o pessoal, o link direto para assistir o vídeo, né? Para quem quiser. Porque traz um pouco da provocação, né? E a arte tem uma coisa dessa. E aí eu acho interessante, você tinha 18 anos na época, 18, né? Primeiro ano Bem da jovem. Escola de Belas Artes, né? E assim, já marca um caráter provocativo, né? E uma coisa, você é muito lembrado, né? Os estudiosos como essa pessoa criativa que vai trazer algumas rupturas, né? De uma arte mais tradicional. Você cria um dispositivo na rua que na verdade é para provocar as pessoas, né? A Todo curiosidade. sistema de arte Exato. também, né? Uma coisa Também. feita consciente, né? E é o que a professora Almelinda escreve nos livros de arte daqui, é que no Espírito Santo realmente nem chegou a ter um modernismo real, né? Você tinha meia dúzia de quadros mais abstratos pelo Carlos Chenier, né? Que depois virou crítico. Você tinha alguma produção junto aos professores, como Moa, da Escola de Belas Artes, mas coisas insípidas. Então, não houve um modernismo aqui. Então, passou o paisagismo capixaba, que eu acho simpático também, não tenho nada contra, né? Mas, na época, eu queria era guerra com tudo, né? Então, foi uma ruptura radical. O Espírito Santo saiu do arte naif, classicista, de paisagem, diretamente para a arte contemporânea, sem passar pela modernidade, graças ao Stilling, né? E isso, assim, da mesma época, tem um trabalho que eu gosto muito também, que é bem menos conhecido, claro, que é o primeiro salão que houve dos alunos do Centro de Artes, né? E eu ganhei, era simplesmente, é um trabalho bem conceitual, porque eu era contra julgamento em obras de arte. Né? 18 anos você quer brigar com o mundo, né? Então eu simplesmente preenchi a ficha de inscrição, xeroquei e entreguei a ficha como obra. O nome era inscrição, técnica, xerox. Né? E tinha um professor que era um cara muito bacana, do Rio de Janeiro, nascido aqui, o Maurício Salgueiro, que, ligado aos novos realistas na França, tudo, brigou e me deu o primeiro prêmio. Então foi também um escândalo dentro da Escola de Belas Artes. Né? Esse foi o começo da... Bacana. Você também tem um pioneirismo, né? Você está lembrando aqui, na área do vídeo, né? Que foi até registrado por Oliveira Júnior no livro dele. Como é que... Eu queria, né, saber um pouco do seu fazer, assim. Sempre foi multifacetado, sempre foi muitas linguagens. Música, teatro que eu fiz menos, assim. Né? Dei umas ajudinhas de fazer cartaz para algumas pessoas. E amigos, né? No vídeo, como é que foi que você começou? Porque também é um marco, né, histórico nessa produção. O vídeo, ele chegou na minha vida primeiro com a informação de que existia essa tecnologia, que eu achava a tecnologia do cinema muito pesada, né? Aí aparece o vídeo no final dos anos 60, 68, por aí, em Nova York, né? E aí, inclusive... Quando chegaram as primeiras câmeras no Brasil, via Manaus, era uma câmera da Akai, eu fiz um texto para o jornal Rolling Stone, do Luiz Carlos Maciel, no Rio, né? Eu falei, gente, presta atenção, tem essa tecnologia que está chegando aí e tal, e etc. E depois, muito novo, eu fui para Nova York também, né? Convivi com Hélio Oiticica, essa turma lá, né? E lá eu tive contato real com a tecnologia. E quando eu vim a primeira vez... Logo que eu cheguei também, tinha uma coisa que é a história do Estado mais, né? Que a TV Espírito Santo, que é hoje a TVE, ela foi criada para transmitir a Copa do Mundo de 74. Né? A primeira Copa em cores e tal. Então tinha um transmissor maravilhoso. E o Zé Costa, que era o diretor da Fundação Cultural, gostava de me pegar para andar à toa no carro dele, quando ele tinha problema. Vamos passear. Estou ia acompanhando, ele falou, estou com problema, vou ter que fechar a TV Espírito Santo, que era o nome, né? Transmitia a TV Cultura de São Paulo. Era um link direto. Falei, por quê? Não, porque a Embratel está muito caro, que você pagava o link. Nós estamos falando de coisas antigas, né? 50 anos atrás. Praticamente, né? Então era uma coisa absurda o custo, né?
Eu virei assim e falei, pô, Zé, você, em vez de fazer via Embratel, faz via Transbrasil. Transbrasil era uma transportadora de avião, uma aviação, né? Ele falou, mas como isso? Eu falei, não, você compra um aparelho portátil, bota lá em São Paulo, os caras gravam a programação, mandam pelo avião, no outro dia você bota aqui um aparelhozinho que não custa nada, né, para estrutura. Aí tivemos que importar os aparelhos, tudo, e acabou que nasceu a TVE. Olha aí. Do Espírito Santo. Não, o vídeo, Aí, ele fala o vídeo justamente essa ruptura que você falou. O material de cinema ele era caríssimo e ele era pesadíssimo, né? Carregar ele era um trabalho muito grande, uma né? coisa absurda. E o vídeo ele dá essa, né? Essa coisa mais fácil, mais prática que depois vai se desenvolver. O começo, né? Do audiovisual capixaba vai ter existem produções cinematográficas, mas assim, o vídeo vai dar um certo boom de produção que vai culminar hoje numa coisa que é muito forte. Fácil até demais, né? Hoje com o celular, guardado as produções, você consegue produzir uma coisa, inclusive, com muito boa qualidade, boa, né? sem dúvida. Com o celular você pode fazer até um longa-metragem. Mas né? o primeiro foi qual que você fez? Mas aí foi em 79, na Galeria Homero Macena. Eu aproveitei, peguei emprestado, foi a primeira instalação que utilizava vídeo no estado. De videoarte. De videoarte, né? E o vídeo só volta a existir 20 anos depois, de acordo com os estudos do Erli Vieira, né? Que está no livro dele lá. E foi uma exposição muito bacana, chamava Taru, e tinha esse vídeo que tinha um texto da Carmélia Maria de Souza, era um texto dela, que foi lido pelo Luiz Tadeu Teixeira, né? Eram as imagens do ateliê. A gente perdeu esse vídeo, ele não existe mais. Nossa. Né? É um problema, inclusive, que o Erli fala muito, né? Da falta de uma memória, de um acervo, né? Que cuide do audiovisual capixaba. Muitos filmes marcantes, históricos, se perderam nesse processo. Eu penso até um dia refazer esse vídeo, porque é viável. Porque meus trabalhos, eles não têm muito artesanato no meu trabalho. Então não é aquela coisa que precisa ter original. Né? É mais a ideia ali. É conceito. Minha obra é toda, entre aspas, conceitual, mais do que quadros para parede, esse tipo de coisa. Isso aqui, a gente está até aqui com esse livro, né, que é Nena, Meditações Extravagantes, né, que o nome já é uma grande provocação, que é uma instalação no MAIS, né, Museu de Arte do É a maior exposição e na que eu já galeria, fiz. Né? Exposição até hoje, com muitos recursos, com o apoio do Dorval Uliana, que foi uma pessoa que tinha muito bloqueio, né? O métier da arte é muito... tem suas turminhas, né? Certo? Foi uma luta fazer a exposição, mas fizemos com grandes recursos, tenho muito orgulho dessa exposição. Assim. Foi a última. Foi a última e foi gozado porque quem fez as primeiras fotos do estilingue foi o Sagrilo, o Jorge Sagrilo, que é um fotógrafo bem conhecido. E esse é o meu último trabalho que eu fiz no Brasil, em 2012, e ele que fotografou. Né? E a gente falou por telefone assim, uns 2 meses antes dele falecer. Tal, que é um grande fotógrafo capixaba, meu amigo de infância, Jorge Sagrilo. Jorge Sagrilo, muito bem lembrado. E o que são essas meditações extravagantes? Qual que é o conceito que você traz? Alguns vão lembrar, eu tenho essa memória, né? Eu não lembro de ter ido na exposição, mas de ter passado em frente ao mais e tinha umas pedras ali. Pedras, né? Esse trabalho, ele levava a colocar situações e a pessoa faria a leitura que ela quisesse. Eu tinha a minha, de onde eu parti, né, que esse livro esclarece um pouco. Desde o estilingue, enfim, tudo traz um pouco isso, as obras serem abertas, né? Sim, cada um vai, seu papel Humberto Eco, né? Obra aberta, né? E cada um vai poder fazer a sua leitura, né? Então é uma provocação a uma meditação. Então, por exemplo, esses blocos de mármore, para mim a minha leitura, que eu coloquei em cada bloco desse, ele tem o nome de uma árvore. Então como essas árvores estão sumindo, os blocos vão demorar um pouco mais a sumir. Né, pela própria estrutura material, física dele, né? E aí tem as madeiras todas, né? Peroba, cada um tem um nome, assim, né? Porque antes de chegar ao mármore, derrubaram a floresta. Exato. Sabe? Tem esse processo. Você não tira o mármore sem derrubar a floresta.
Uhum. né? E tem alguma coisa, alguma obra que você tenha feito, que alguém tenha trazido uma interpretação que você falou assim, cara, nada a ver, que viagem, que maneiro, pô, melhor do que eu pensei. Tem alguma. Você Tem lembra uma assim? coisa que é um fato dessa exposição que me contaram, né? Que eu fiz uma coisa que eu chamo de tradição, que foi um pouco de homenagem ao Hermógenes da Grande Fonseca, Uhum. grande Grande comunista, folclorista, né? Comunista. comunista, Também. porque eu não sou comunista, mas os comunistas é que salvaram um pouco o folclore capixaba. Uhum. É tudo, mesmo o doutor Guilherme Santos Neves tinha, claro, um pezinho na esquerda, né? Uhum. Sabe? E eles preservaram muito. O Hermógenes fez um trabalho maravilhoso. Não? Então era uma sala enorme, tipo uma catedral, uma coisa grandiosa. Tinha 5 quilômetros de fita vermelha caindo, aquelas tipo fitas do Ticumbi, né? Mas tinha o formato de uma catedral e no centro um tambor de Congo. Uhum. O mestre Daniel fez para mim pintado de vermelho também, um ambiente todo vermelho, né? Aí uma pessoa me contou, a Joelma, que é de cultura lá para Muqui, né? ela me contou que ela chegou com um grupo de folclore que tinha vindo a Vitória. Isso me emocionou muito. Eles chegaram, quando eles entraram na sala, eles falaram, olha nós aqui, Nossa, sabe? Então isso reconhecimento. é uma... Hoje você tem risco que seria os bolsominions iam invadir essa exposição. Ou será que eles nem iriam? Rapaz, ainda bem que eu não Tudo passei no vermelho. Brasil enquanto eles estiveram mandando, sabe? Ainda bem. Você teve longe. Inclusive, assim, essas... Por coincidência, durante todo o período dessa bandidagem, eu não estava no Brasil, Uhum. sabe? Dói menos. Não, você fica tenso, Não, né? Você eu tem uma sei, vida dedicada claro. ao país, Pois mas você... Triste. Caracas! Mas tem uma característica nisso que eu achei importante, foi que muita coisa que ficava debaixo do pano subiu. Sim, Né? as coisas Esse ficaram mais racismo, cristalinas. né? Esse racismo inerente Uhum. à cultura brasileira, né? Principalmente, subiu tudo, né? Sabe? Ficou visível. claro. Então, acho que isso foi uma coisa boa, né? Sempre se tem alguma coisa que se aproveita de momentos tão horríveis, né? Como esse. Mas essa exposição Meditações Extravagantes marca justamente ali muito próximo da sua saída, né? Daqui. Eu saí no meio da exposição. No meio da exposição. Criou e deixou aí para o mundo. Criei, Vocês se virem. Esperei o tempo, né? Que eu não escolhi ir para a França. É isso que eu ia perguntar, por que você foi? Eu fui porque eu tinha uma namorada na Barra do Jucu, que era francesa, e a gente já estava junto há uns 5 anos. Um dia a mãe dela precisava dela lá, porque estava no hospital. Ela me falou, você quer ir? Eu já conhecia a França, já tinha ido lá muitas vezes. Vamos embora, não tenho nenhum compromisso com... E aí eu fui lá e fiquei até hoje. Virei um artista franco-brasileiro. E o que você tem feito? Assim, tem um filhote de 7 anos lá. Que é francês. Francês, né? Eu também, de alguma maneira, né? Agora, né? Cidadão francês. Né? Cidadão, né? Sim. Então tem que... Tive obrigado a votar em Macron 2 vezes. Duro, porque o outro era pior. É o que tem, né? Mas como é que tá, assim, o que você tem feito? O que diferencia, assim, a sua produção lá? Ela tem outras coisas? Ela é diferente? No que ela se aproxima do que você fazia aqui? Porque é outro ambiente, né? É outro ambiente, eu levei isso muito a sério, assim, eu não... Fui muito convidado, eu sou uma pessoa respeitada hoje lá no métier, sem praticamente ter feito exposições. Sai um livro sobre a minha obra agora lá. Né? Eu estou olhando assim, então tem muita coisa para mudar. Era previsto para ser lançado em outubro, mas não vai dar porque eu vi que tem muita coisa mudar ainda, né? Eu vi uma prova da gráfica, né? E minha arte mudou. Eu falei, não, aqui o vento é outro, minha vida é outra. Você estava falando nos bastidores que você não vai em restaurante brasileiro lá, né? Porque, sabe, eu dediquei minha vida toda ao Brasil, desde a primeira obra à última. Eu falo do Brasil, sabe? Dentro dessa tradição de Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer. Eu digo como que para mim, quando você falou, um simbolismo do tipo assim, não estou aqui, estou lá, né? Estou vivendo eu não vou ficar morando na França sonhando com o Brasil todos os Exato. dias. Minha origem é
capixaba, brasileira, né? Lutei muito pelas coisas do Espírito Santo e tal, mas eu falei, porra, eu preciso me desligar, me curar dessa doença de Brasil que está dentro de mim, né? E aí eu evitei muito mesmo, assim, eu não como comida brasileira lá. Mentira, porque 1 a 2 vezes por ano, no máximo, eu tenho minhas panelas de barro, eu faço minha moqueca capixaba, Tá vendo? mais por uma coisa ligada à minha mãe, sabe assim? Sim. De fazer, né? Porque não dá para você morar em um outro país e ficar, onde é que tem uma feijoada, sabe? Você come quando você vem pra cá, né? Fiz uma barriga agora no norte, nordeste, né? No norte Viaja, do Brasil. Mas a sua arte, o que você acha que passa, né? Não sei se conceitualmente, se nas linguagens, o que mudou? Mudou, por exemplo, uma coisa que aí eu teria feito mesmo aqui, eu teria feito, né? Porque eu viajei muito durante os anos 70, começo, com Rogério Medeiros, né? Que eu ajudei ele a criar o Século Diário, né? Na época e tal. E aí tinha uma ligação muito grande com os índios, porque a gente era obrigado de falar em nome dos índios, porque eles não tinham espaço, né? A atuação política decisiva era do Rogério, mas eu estava sempre com ele. Então eu corri os mesmos riscos dele, de tomar tiro, tudo. Porque eu estava colado, né? Encontrar com tatuiti em ruas. Esse pessoal que criou a primeira terra dos índios no Espírito Santo. Tem até um cartaz que eu fiz com o Rogério, a gente comemorando isso devia ser 75, 78, eu não me lembro. Foi a primeira vez que os índios aqui tiveram terra. Então, meus trabalhos têm nome de índios. Esse que eu fiz o vídeo era um ambiente que se chamava Taru, que é uma palavra da língua G, dos botocudos, que significa o tempo, né? E muitas obras minhas têm essa viés indígena. Só que continuar fazendo isso, quando os índios são comissários de exposição, artistas, filósofos, passa a ser apropriação cultural. Então, esse livro meu que sai na França agora, o único texto que eu escrevi é um adeus aos índios. Adeus no sentido de, por exemplo, eu tenho uma série minha que começou aqui em 2005, na Galeria Homero Macena, chamada Eletropagelança. Sabe? Que é quando a política, a ciência, a tecnologia, nada resolve, vamos fazer uma pagelança para ver se isso dá jeito nesse problema, né? A primeira deu jeito, né? Chamava Brasil, foi na época dos mensalão, e depois a coisa caminhou bem após aquele escândalo, né? E lá, né, eu fiz ainda 2 dessa com o nome de Eletropagelança, e em 2021 eu escrevi esse texto. Fiz uma última pagelança lá em volta do Beaubourg, Centro Pompidou, em Paris, né? E depois disso eu escrevi esse texto e Eletropagelança passou a se chamar Eletroação, já envolvendo filósofos gregos, né? Demócrito, né? E a questão do átomo, né? Dentro dessa história, e física quântica. Então saiu da coisa dos pajé lá para física quântica. Né? Então tem essa origem daqui, mas já é uma coisa bem europeia, digamos assim. Né? Interessante. E assim, você falou que aos 8 anos você queria brigar com o mundo. Hoje, o que você quer? Aos 14 eu comecei a querer brigar, né? Não sei, porque a idade você começa... Eu sou um pouco epicuriano, né? Epicuriano, que a gente fala, de Epicure, né? Que é o filósofo lá grego. Então me interessa ter eu já estou no lucro em relação à vida, porque eu me diverti muito. Corri muito risco na vida, em todos os sentidos, de políticos e sociais, e as festas exageradas, e tive grandes amigos e muita coisa bacana, né? Boas amizades, que vai de Luiz Melodia a não sei quem, a Hélio Oiticica e Lígia Pape, por aí vai. Então eu me considero no lucro, então eu gosto de ter uma vida bacana, ter um moleque de 7 anos,
para ver crescer. Uhum. Então, não me interessa muito conflito hoje, não. Mas não é isso, isso não quer dizer que a gente não esteja disposto a uma luta quando necessário, né? Uhum. Mas ficar provocando, eu provoco menos agora. Uhum. E hoje, assim, o que você tem feito artisticamente? Você está com algum projeto específico, alguma curiosidade, ou alguma coisa que você está querendo? Como eu saí daqui com uma grande exposição, a maior que eu já fiz, uma coisa muito grandiosa mesmo, né, que usou grandes espaços, então lá eu não aceitei convites. Então eu estou restrita a um núcleo de amigos, que a gente faz algumas coisas, e minha atuação está nessa coisa imaterial, que são as eletroações, que exigem montar um cenário, tudo direitinho, mas que não são... É o mundo imaterial, né? O imaterial não existe, na verdade, porque tudo é material. O pensamento é material, quando você entra na física quântica. Né? Então não sobram muito objetos de trazer, sabe, o mundo anda tão ruim que você tem que tentar trazer uma coisa boa para ele, através de energias, né, coisas sem misticismo, né? Eu acho que se você está com energia boa, essa energia passa para o outro, passa para o lugar que você está, você recebe isso de volta, né? Então, eu estou nessa fase assim, né, solteiro, né, pai de um moleque, e com algumas namoradas e me divertindo, né? A gente vai ficando velho, tem que aproveitar. Né? Eu penso assim, pensando bem para as pessoas e sem querer... Pessoa positiva, né? Eu tento ser assim, um pouco. E tem alguma coisa que você sente falta daqui do Brasil, quando você está longe, algo específico? Eu tenho que ser sincero, porque eu não vou mentir aqui, né? Realmente não senti falta de nada, né? Porque minhas filhas, as duas, uma é arquiteta lá, depois que eu já estava lá, ela se mudou com o marido que estudou lá na Suécia, então eles moram lá muito bem e tal. Tem uma filha aqui que é produtora, sabe? E trabalha muito e eles sempre estavam lá, né, comigo, né? Eles vão lá, me visitam, minha neta e tal. E os amigos passam lá. O que eu senti falta, né, é mais do contato físico com os amigos, que estou matando agora e pretendo viajar mais ao Brasil. Eu dei esse intervalo de 11 anos que eu precisava disso. Caramba, é um tempo. Eu precisava. Falei, peraí, né? Porque como eu quero ver o moleque crescer, dificilmente eu volto ao Brasil. Sim. Né? Ele vai vir comigo quando ele fizer 10 anos, que eu prometi, né? É as origens dele, eu vou fazer o passaporte brasileiro dele também. Então. Da mesa de bar, você falou também que você sente saudade. Da mesa no Olha, eu falei que eu não senti saudade. Da cultura do bar, né? Dessa coisa. Mas você me pegou agora, bacana. Tinha uma coisa que me marcou muito, assim, que era o que eu mais sonhava nessa viagem. Sabe? Pegar a coisa que não tem lá. Não tem. Aquelas mesas de plástico, vermelha, na areia da praia, escrito Brahma, uma bramona assim, com aquela que você me lembrou, tem a camisinha que fala, né? A camisinha, né? O isopor. Vai ficar lá sem nada, isso eu senti falta. Olhando a praia. Eu morei muito tempo na Barra do Jucu também. Isso que eu ia falar, se tem algum lugar também específico que você fala, pô, esse lugar... eu saí daqui morando na Barra. Barra é demais. Eu passei os últimos, antes de ir para lá, pelo menos uns 15 anos, com o meu ateliê vagabundo lá, né? Sempre vindo à Praia do Canto, essas coisas, né? Os amigos e tal, né? Que é a referência das amizades, um pouco ali. Mas essas mesinhas me fizeram falta lá, que era uma coisa meio de reflexão, de filosofar, né? Sozinho, na beira da praia, ou com amigos, ou com namorada, ou mais lá, né? Aquele copinho americano. Aquele copinho que não existe, né? Lá onde eu moro e tal. Acho que não sei nem se nos Estados Unidos tem esse copo americano, que a gente chama copo americano. É igual o pão francês, né? Exatamente. Lá não tem. Lá é outro tipo de pão, mas enfim. Mas é isso. Bacanas. Bom, Nena Ferreira, obrigado pela presença, pela conversa. Prazer enorme. Esse foi o Pocando pelo Mundo, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui nos bastidores do Cauã Elmer.
no estúdio Salve, 42B. Também estava aqui batendo um papo com a gente, né? Exato, prazer. E aí, você quer deixar alguma outra mensagem só para a gente terminar? Grande abraço, meus amigos. Eu quero ver todo mundo, mas já vi que vai ser meio complicado, porque é muita amizade, né? Muita gente. Eu tenho que ir a Minas Gerais agora, passar uma semana lá. Teve no Pará, então tá aproveitando tudo que dá nesse Tudo, Brasilzão. tudo assim. Então vou voltar tranquilo assim, mas eu devo voltar mais aqui. Os amigos que eu não vi, eu vou ver, porque agora está resolvido, né? Em relação da minha vida com o Brasil, acho que essa vinda está feita um pouco para equilibrar as coisas e não posso ficar tão longe dos amigos tanto tempo, não. Nossa próxima entrevista ou conversa a gente faz na mesa de bar. Eu vou procurar uma daquela boa e te informo. Combinado. Obrigado. Beleza? Então, tudo maravilha. Lembrar para todo mundo seguir aí Século Diário no YouTube, nas plataformas de podcast, no Instagram, @TV Século. Acompanhem também as notícias, informações sobre o Espírito Santo todo dia, né, no Século Diário. Inclusive, o Nena acompanha desde o começo, né? Ele foi um dos que ajudou até a criar esse nome, né? Foi uma criação de uma namorada minha, publicitária, que o Rogério, né? Começou o Século Diário, começou comigo e o Rogério, né? Que era... Assim, os dois, assim, né? Era a revista Século, depois começou o Século Diário. O Rogério é muito importante na minha vida de juventude, assim. Que é o cara que me mostrou o Espírito Santo de cima e embaixo e tal. Isso. Espírito Santo profundo. Exato. E é isso, seguimos aí 23 anos de existência, séculodiario.com.br, todo dia, notícias, informações, análises, né, e pensamento crítico sobre o nosso estado. Até mais. Obrigado, Nena. Obrigado a vocês. Focando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença.